do modo que Deus enxerga as coisas. Quando você louva a Deus, você começa a viver na circunstância que Deus é tudo em sua vida. Mas observe que Satanás, ele perturba sempre. Ele procura entrar aqui, não através do seu espírito mais, porque ele não pode fazer isto. O homem que renasceu em Jesus Cristo, que é o homem restaurado, Satanás nada tem com o espírito dele. Mas ele procura atacar essa coisinha, a cabeça, o pensamento. E mesmo quando nós estamos falando aqui, ele está atacando alguns dizendo, ó, isso é tudo exagero. Que você está vendo que isso não é possível. Né? Ele entra assim. E você começa a dizer, será que é? Eu não sei. Irmão, ele sempre vai atacar você através do pensamento, porque ele quer ver se ele entra no meio de novo. E você duvida da palavra. Você duvida do seu Deus e diz, ó, tudo isso que ele está falando é só lá no futuro. Não é não. Aquele que, se alguém está em Jesus, dessa forma, nova criatura é, do ponto de vista de cabeça para baixo. Deixa eu mostrar você aqui. Está vendo? Assim que Deus vê você. Como é isso? É você em Jesus. Jesus fez tudo para você. Satanás não quer que você fique lá. Uma vez. Moisés ficou muito aborrecido com o povo. E viu que aquele povo é terrível e disse, Deus, eu amo esse povo muito, mas eles são muito rebeldes. Eu quero que o Senhor faça uma coisa. Sabe que Deus respondeu? Eu não riscarei o seu nome do meu livro. Eu riscarei do meu livro aquele que peca contra mim. Deus jamais afastará de você, mas Satanás quer que você afaste de Deus. Satanás não tem condição nenhuma de afastar você de Deus, porque Jesus morreu por você. Mas ele procura que você, por seu querer, se afaste de Deus. Isso eu vou mostrar a você em termos quando eu trato de comunhão e autoridade na frente. O que eu quero que você entenda agora é que, através da palavra do seu testemunho, não é isso que você diz assim. Ah, irmão, eu creio nisso. Eu não quero saber o que você crê. Eu quero saber o que você vive. Você só crê o que você vive. Eu sei que Bernardo é exagerado. E Bernardo diz que ele é perdoado, ele é sarado, ele é liberto, ele é coroado de graça e misericórdia. Eu sei, Bernardo diz isso, mas eu não creio nisso não. Porque eu já caí com gripe demais. Uai, cai se quiser. Ah, irmão, mas não é tão fácil assim. Você imagina que eu vivo numa espécie de clínica especial de Deus, onde não tem mais nenhum ataque, assim, é fechado, ó. Eu tenho uma coisa de prova de balas ao redor de mim, prova de eu não sei o que mais. Eu tenho, sim, aqui dentro. É a palavra de Deus que diz que eu fui sarado em Jesus. E não importa o que eu sinto, não importa o que eu vejo, importa o que Deus diz, porque a minha condição de vida é o que é isso aqui. A palavra do seu testemunho, que faz de você vencedor, é a palavra de Deus que você vive. E toda vez que você vive essa palavra, você vence toda
e qualquer dificuldade. Mas Apocalipse 12 disse mais uma coisa. Oh, gente, eu tenho que terminar isso já. Apocalipse 12 de novo. Eles o venceram. Vocês vencem. Porque Jesus morreu por você, pelo sangue do Cordeiro. Você vence quando você põe em prática a palavra. E eu tenho mais. Verifica o que ele diz. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Provavelmente alguém vai dizer, irmão, isso é só para aqueles que morrem por sua fé. Não é não. Você lembra que Estevão morreu por seu testemunho? Lembra? Ele foi apedrejado e morreu. São poucas pessoas que morrem dessa forma. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31, Paulo diz uma coisa muito importante. Ele disse, dia após dia morro. Eu, de vez em quando, recebo uma pessoa me pergunta, irmão, como é que eu posso mortificar a carne? Mortificação é muito falado, mas pouco entendido. Nós entendemos a mortificação é não adulterar, não prostituir, não roubar, não mentir, eu sei lá. Não é isso. Morrer é morrer por seus próprios desejos e interesses. Ou seja, para você viver como homem restaurado, como Deus quer, você não pode ter vida própria. Você tem que morrer. A sua vida é a vida de Deus. O vencedor que começa a viver esta vida e começa a realmente entender o que é ser restaurado em Cristo, todo dia ele tem que vencer a ele mesmo. Ou seja, nada que eu posso fazer me dá vida. Nada. A única coisa que me dá vida é a palavra e o Espírito, operando no meu íntimo, para que eu seja submisso a Ele. Agora volta para o capítulo 2 de Apocalipse e vamos ler isso de novo. E com isso eu vou concluir para hoje. Apocalipse 2, versículo 7 e o versículo 11 de novo, onde estou falando de vida. Na medida, irmão, que você vive em Deus, orando no Espírito, para encher-vos do Espírito, para fortalecer o seu Espírito, para que você possa entender as coisas espirituais e não na mente. Na medida que você deixa que o Espírito Santo ensine você a palavra, você vai chegar a isso aqui. Observe. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é onde? Dentro em vós. Não é nada externo. É interno, dentro do seu espírito.
E a árvore da vida está aqui dentro de você. O Espírito Santo é que vivifica você. E na medida em que você dê tempo a Ele, e na medida que você pratica a palavra, por seu testemunho, você vive essa palavra, você vai viver. Cada vez mais você vai estar recebendo da árvore da vida. E a sua vida torna outra coisa. Você vai descobrir o que é ter a vida de Deus. Como homem restaurado, homem vivificado. Verso 11 diz isso. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O primeiro, isso aqui, o que Satanás fez quando ele afastou o homem de Deus. Ele morreu. Ele foi separado de Deus. Mas há uma segunda morte que acontecerá no fim. Alguns vão sofrer uma segunda morte e morrer para todo sempre sob os domínios do diabo. Ou seja, a segunda morte é separação eterna de Deus. Nunca mais passarão para cá. Nunca mais terão a condição de escapar desse domínio. Por quê? Porque optaram de obedecer a Ele. Isto é morte eterna. Mas aquele que é restaurado, o homem restaurado, ele não sofrerá da segunda morte. Ele vai viver para todo sempre em comunhão com Deus. O homem restaurado, então, é o homem feito vivo com Deus. O homem que Deus dá no seu Espírito, o Espírito Santo e a verdade, para alimentar a sua vida e conservá-lo longe disso aqui. São mais duas condições que eu vou tratar no próximo ensinamento. Ou seja, o que vem a ser comunhão com Deus e o que vem a ser a condição de autoridade em nossa vida. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que cabe a você e a mim sermos vencedores. Ou seja, vencer porque Jesus morreu por nós. Não existe nenhuma dificuldade, nenhum problema onde não vigora e domina a morte de Jesus Cristo. Ouviu o que eu disse? Você nunca estará em circunstância alguma, em nenhuma parte do universo, onde a morte de Jesus não tem vigor. Jesus Cristo livra de todo mal. Ele fez tudo para que você possa ser vitorioso. Deu para entender isso, gente? Ele te deu isso numa bandeja de prata, de ouro, eu sei de quê. Mas ele diz, você pode vencer se quiser, porque eu já venci por você. Ele não disse isso em João 16? Olha lá, João 16, 33. João 16, 33. João 16, 33.
Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu vou vencer lá no futuro para você. Eu já venci o mundo. O que é o mundo? Tudo o que é contrário à sua vida em Deus, circunstâncias, falta de dinheiro, falta de emprego, o que for, doença, o que for. Jesus já venceu tudo por você, se você quiser. Eu já venci o mundo. Por isso que você possa viver. Por isso você pode levantar as mãos na maior dificuldade e dizer: Jesus, eu te agradeço que tu és meu Salvador. Isso é vencer. E você vence toda vez que você olha uma palavra e diz: ah, Jesus, é isso mesmo. Por exemplo, rodeado de problemas e em pânico e medo, você lê Hebreus capítulo 3 e versículo 5 diz, ele diz: eu jamais, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E você está tremendo de medo e diz: oh Jesus, tu disseste muito obrigado, que eu vou viver assim. Isso você vence. Você vence pela palavra do seu testemunho. E você vence não amando a sua própria vida. Eu falei que existem alguns que realmente dão na sua vida aqui na terra por causa do seu testemunho, como Estevão, por exemplo. Eu me lembro de 2 bispos numa cidade perto da minha casa, na Inglaterra, que foram queimados vivos em termos de pilhas de Bíblias. Tocaram fogo e esses homens foram amarrados e morreram lá vivos. Porque eles não negaram ao Senhor. Estas pessoas que chegam a fazer isto já aprenderam a morrer todo dia. Você só vai chegar a um lugar onde a sua própria vida terrestre não tem mais valor quando você aprende a morrer dia após dia por seus valores, por seus interesses, por seus desejos. Possivelmente neste período da situação econômica do país, das dificuldades que estão apertando por todo lado, e eu quero frisar que você não viu nada ainda. Vocês estão olhando a televisão e ver o perigo a que você está expondo os seus filhos nas escolas, não estão? O que você vai fazer? Ficar: não vou mandar meu filho para a escola porque... Não é assim não. Você fala: vai para a escola em Deus, meu filho. Deus não vai abandoná-lo, nunca. A sua fé vale para ele. Agora observe, irmão. Você somente vai vencer as dificuldades da vida quando você descobre como morrer por você mesmo. Você lembra que, para os que não estavam aqui, eu mostrei a vocês a semana passada que Jesus morreu, né? Você lembra disso? Eu também mostrei a você que Jesus disse em Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo, lembra? O que é isso? É o batismo nas águas. Do mesmo jeito que Jesus morreu, você, conforme Romanos capítulo 6, deve morrer em Cristo Jesus pelo batismo. E quando você é batizado nas águas, você ressuscita também em Cristo, para viver em novidade de vida. O batismo nas águas, eu já cheguei à conclusão, eu não sei se é muito correto, mas está me parecendo muito correto, que a razão por que pessoas abraçam as falsas doutrinas que estão em todas as igrejas por aí, é porque nunca morreram no batismo
em Jesus. Eles foram batizados em batismo sem significado, apenas por ser membros de igreja. E não é assim. Quando você se batiza nas águas, você está fazendo uma declaração pública para todo mundo que você não vai viver mais de acordo com os seus próprios desejos. Você só vai viver de acordo com os desejos e a vida em Deus. Isto é viver em novidade de vida. Acho que tem muita coisa que eu podia falar. Mas observa, quando você batiza-se nas águas e ressuscita em novidade de vida, até que você passar desta vida para a vida eterna, você tem que morrer todo dia. Morrer por seus próprios interesses, seus próprios objetivos, os seus próprios planos, por seus próprios esforços, porque não há nada que você possa fazer que te dá vida. Vida é dado pelo Espírito Santo e a Palavra de Deus, e só nada que eu possa fazer melhora isto. Eu creio que é meio difícil explicar melhor agora. Próxima vez eu explico isso melhor. Senhor, eu fiz o que pude. Por causa de tanta coisa que nos cerca, é muito difícil entendermos estas coisas. Mas agradecemos a Ti que pelo Espírito Santo nós estamos aprendendo um pouco mais cada vez. E Tu disseste que é aqui um pouco, ali um pouco. Todo dia aprendendo com o Espírito Santo. Ajuda-nos para que sejamos verdadeiros vencedores. E agora, agradecemos a Ti pelo sangue do Cordeiro, por Tua santa palavra, que nos faz coparticipantes da vida, da natureza divina, e nos livra de toda paixão que está neste mundo. Ajuda-nos que todo dia possamos morrer por nós mesmos e nossos esforços e interesses, e viver diante dos homens uma vida que glorifica Jesus Cristo na terra. Amém. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I